Na casa de Santo André encontrei a minha paz, servindo a Jesus Cristo. Olá, minha gente. Estamos aqui mais uma vez. Queria hoje partilhar com vocês um pouco da vida de Santo Antônio. Esse grande santo que a igreja reconhece que teve uma grande paixão de amor pela palavra de Deus. Portanto, se dedicou em toda a sua vida a ela. Antônio, que nasceu em Lisboa, naquele ano de 1195, era o dia 15 de agosto, quando nasceu aquele menino, de uma família rica, bastada, né? O seu pai era um oficial do exército e, portanto, era uma família de posse. Mas Antônio, que ainda não tinha o nome de Antônio, era o Fernando, entra para a ordem, o mosteiro dos agostinianos. E ali começa os seus estudos, a sua preparação da formação, né, sacerdotal, e depois de 10 anos ele é ordenado sacerdote. E logo após a sua ordenação ele se encontra com os frades menores da ordem de São Francisco, e que então se encanta com aquele jeito de viver, com aquele estilo místico, sobretudo devotado à pobreza, e Antônio se encanta, Fernando se encanta e deseja sair dos agostinianos para entrar na ordem franciscana, os frades menores, como assim são chamados. E aí ele vai de Lisboa para Assis, na Itália, como nós sabemos, e entra ali, e logo em seguida é notável o seu dom para a palavra, a sua inclinação para a palavra de Deus, né? O seu modo de ter um carinho, uma dedicação. E o superior da ordem o convida para que ele pudesse se preparar, estudar de fato teologia e ser aquele que vai ajudar os confrades, sobretudo os que vão entrando novos e vão se preparando para poder conhecer mais a palavra de Deus. Mas não para por aí. Antônio continua desejando ir em missão. Ele fica muito tocado pelo acontecimento da morte de muitos confrades da ordem franciscana, que em missão no Marrocos são todos assassinados em nome da fé, pela defesa da fé em nosso Senhor Jesus Cristo. E assim é aceito que ele pudesse ir em missão para poder estar ali com os padres que sobraram. Mas de Lisboa para o Marrocos, Antônio fica doente e é orientado a ele voltar para cuidar da saúde. Nesse caminho de volta, Antônio vai para Assis, que é o berço, a casa-mãe, o lugar, o nascedouro, onde ali está São Francisco. E ele tem a oportunidade de encontrar São Francisco, porque são da mesma época, né? Eles são contemporâneos, digamos assim. E Francisco também tem essa percepção, desse olhar que Antônio tem pela a palavra de Deus, a dedicação, o carinho, a pregação à palavra de Deus, e o convida para que ele pudesse ir até o Papa, que na época era Urbano IX, que o ajuda a tratar das questões da ordem franciscana, das questões que era necessário, então representando São Francisco. E também o Papa Urbano vê Antônio como um notável pregador, como um homem de uma inteligência acerca da palavra de Deus, e vai o chamar de boca do Antigo Testamento. Pois bem, é nesse caminho de dedicação à palavra que a gente vai entender a vida de São Francisco, de Santo Antônio,
Então, Santo Antônio vai andar em missão, pregando a palavra, vai tocando a vida de tantas pessoas, vai convertendo muitos pecadores, e dentre a sua dedicação à palavra de Deus, alguns milagres voltados justamente à sua pregação vão acontecer. Por exemplo, tem um episódio entre um dos seus milagres que ele está falando para uma multidão de pessoas, era mais ou menos umas 30 mil pessoas, e tinha ali gente da corte, da nobreza portuguesa, e ele começa a falar, e dentre aquela multidão, alguém que é da nobreza diz: olha, eu não acredito nessas palavras, eu só acreditaria se a minha mula, né, esse homem tinha uma mula de estimação, e ali Santo Antônio vai aceitar esse desafio, e ele vai pegar Jesus no Santíssimo Sacramento, vai apresentar a mula vai cair de joelho e vai começar a adorar a Jesus. E aquele homem da nobreza, da corte, né, portuguesa, vai se converter e converter também toda a sua família. Um outro episódio que marca a pregação de Santo Antônio, e isso está lá na Catedral de Pádua, né, bem assim nitidamente, para que se possa constatar, é que Santo Antônio está pregando a palavra de Deus, e muitos daquela multidão que passava não dava atenção a Santo Antônio. Então Santo Antônio decide pregar para os peixes na beira do rio. E aquela multidão que ele começa a gritar, a falar, que se eles não ouvissem, se eles não se convertessem para poder escutar a palavra de Deus, os peixes se converteriam. E ele consegue atrair alguns, chamar alguns para que pudesse o acompanhá-lo, e esse alguns se torna uma multidão, que caçoando, dando risada de Santo Antônio, o acompanha até a beira do rio, e ele começa a falar da palavra de Deus com muita eloquência, e os peixes começaram a subir para poder ouvir a palavra de Deus, e toda aquela multidão também se converte, aceita o cristianismo e passam a participar da igreja. De modo que, em torno dessas duas vertentes da vida de Santo Antônio, essa dedicação à palavra, os tantos milagres que em torno dele aconteceu, a gente encontra um homem de uma vida de santidade muito grande. Um homem que, na obediência, não somente à igreja, mas sobretudo àquilo que é o chamado de Deus, à sua vocação, Santo Antônio é para nós, a igreja, aquele que é modelo de santidade. Por isso, a sua canonização, logo, primeiro, a sua beatificação, foi assim um marco na história da igreja. Foi o santo que em pouco tempo foi beatificado e logo em seguida canonizado. Com meramente 9 meses, o Papa Urbano IX beatificou e logo em seguida, questão de 3 meses, canonizou Santo Antônio. Porque não restava dúvida para a igreja que Santo Antônio era santo. Já era santo em vida. As pessoas que o procurava com essa fama, procurava justamente com a fama de estar procurando o santo, e não somente aquele que tinha um modo que tocava os corações com a sua pregação, mas com o seu modo de viver a sua santidade. Também era um homem de uma sensibilidade muito grande pela questão da pobreza, de uma ascese. É por isso que ele se encanta com o modo com que vivia os franciscanos, né? Ele se encanta com aquele modo empobrecido de viver os franciscanos, e que o fascina, o encanta, e ele, não resta dúvida que a sua vida é de uma extrema pobreza. Ele que vem da linhagem de uma família rica, bastada,
mas ele renuncia tudo, e renuncia tudo para poder cuidar justamente dos pobres. Por isso, em torno de Santo Antônio, tem sempre o pãozinho, né? O pãozinho de Santo Antônio, que se coloca na farinha para poder ali se prosperar a casa, não faltar aquilo que é necessário. Por isso que toda terça-feira no Brasil se criou em torno de Santo Antônio essa questão do pão de Santo Antônio, que se leva para as igrejas e que ali o padre, o sacerdote abençoa e cada pessoa leva para casa ou também distribui. Então aquele pão ali é para também nos lembrar o pão da Eucaristia, o pão que Jesus celebrou e que Santo Antônio, durante a sua vida, ele se dedicou também com muito esmero a celebrar a Eucaristia. Pois bem, uma outra coisa que é importante a gente trazer da vida de Santo Antônio é aquela imagem do Filho de Deus, de Jesus menino, Deus menino, nos braços de Santo Antônio. Então veja bem, Santo Antônio não foi conterrâneo de Jesus, obviamente, isso nós sabemos. Eu acabei de dizer que ele nasceu no dia 15 de agosto de 1195. E Santo Antônio tinha um amor muito grande a Nossa Senhora. Tinha uma devoção muito encantadora à Mãe de Deus, a Nossa Senhora, com a devoção Nossa Senhora, Mãe de Deus. E um certo dia, Santo Antônio tem uma visão de Nossa Senhora. E essa visão é justamente Nossa Senhora colocando nos braços de Santo Antônio o menino Jesus. O menino Jesus, para que ele pudesse ser fiel à palavra de Deus, daquele que no seio da Virgem Maria se tornou o Verbo, o Logos, a palavra encarnada. Então vejamos que na imagem de Santo Antônio a gente compreende o menino Deus que está apoiado nos braços de Santo Antônio pela palavra de Deus. Então Santo Antônio cuida dessa palavra, porque sabe que essa palavra no ventre da Virgem Maria, a qual Santo Antônio tanto amou, se tornou uma pessoa. E ele, diante de Maria, diante de Nossa Senhora, ele então ali promete dedicar a vida inteira da sua vida à pregação da palavra de Deus. Então é essa imagem, essa representação artística que se pensou da imagem de Santo Antônio e, portanto, ele que dedica a sua vida pregando a palavra, essa palavra que é o menino Deus encarnado no ventre. Então, assim, é por isso que na imagem de Santo Antônio se traz a pessoa do menino Jesus. Então, que a gente possa, nesses dias ainda do mês de junho, rogar a Santo Antônio para que ele, como insigne pregador, possa pedir a Deus que no nosso coração, mesmo estando confinado, não deixe faltar esse amor pela palavra de Deus. Que Santo Antônio possa nos abençoar, que Santo Antônio possa interceder pelo fim da pandemia no mundo inteiro. Eu vos dou uma bênção, pedindo a Deus que abençoe a cada um, Pai, Filho e Espírito Santo, pela intercessão de Santo Antônio. E viva Santo Antônio! Na casa de Santo André encontrei a minha